Dando continuidade às nossas aulas sobre seres vivos, agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito do reino Plantae. Para que nós possamos compreender quem é o reino Plantae, antes nós vamos dar uma revisada na classificação dos seres vivos e compreender quem era o reino Plantae originalmente, o que os cientistas acreditavam compor o reino Plantae, o que atualmente nós consideramos como o reino Plantae ou reino vegetal. Bom, então nós temos uma classificação que durante muitos anos permaneceu como válida, que é a classificação de Whittaker de 1969. Nessa classificação, os seres vivos eles eram organizados em 5 reinos, que seriam o reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Animalia e reino Plantae. Além disso, nós tínhamos um grupo de organismos que não eram classificados em reinos e ainda continuam não estando classificados em um reino, que seriam os vírus. No entanto, a partir do momento em que a ciência foi avançando, os estudos foram se tornando mais complexos, os cientistas foram descobrindo que essa classificação ela não era totalmente verdadeira, principalmente quando surgiram os estudos filogenéticos, o que permitiu aos cientistas observar a evolução dos seres vivos, supor como a evolução acontecia. Uma das primeiras mudanças que aconteceu foi com relação ao reino Monera. O reino Monera foi quebrado em 2 reinos, que seriam o reino Arquea e o reino Bactéria. Uma outra grande modificação que aconteceu foi dentro do reino Protista. O reino Protista ele é composto de basicamente 3 grupos de organismos, que são as microalgas, que são algas microscópicas, unicelulares, as macroalgas, que são as algas que são pluricelulares, que são observadas a olho nu, e os organismos chamados de protozoários. Os protozoários eles foram, então, na classificação mais atual, separados das micro e das macroalgas e foram organizados em um reino único. Então, os protozoários atualmente estão dentro de um reino chamado reino protozoa. As micro e as macroalgas, elas geralmente são divididas em 3 grupos, que são as algas verdes, as algas vermelhas e as algas pardas, ou algas douradas. As algas pardas e as algas vermelhas, atualmente elas estão alocadas em um reino chamado reino cromista. Então, as únicas algas que não fazem parte do reino cromista são as algas verdes. Porque as algas verdes, que são na verdade compostas de 2 grupos, que são as clorófitas e as carófitas, elas foram transferidas para o reino Plantae. Então, clorófitas e carófitas, que originalmente faziam parte do reino Protista, atualmente, para a maioria dos cientistas, faz parte do reino Plantae. Desta forma, hoje nós temos uma nova classificação, onde ao invés de 5 reinos, nós temos 7 reinos. E essa classificação ela foi proposta em 2015, onde nós temos o reino Arquea e o reino Bactéria, ou reino Eubactéria, que seriam os 2 que formavam o antigo reino Monera, o reino Protozoa, que seriam os protozoários do antigo reino Protista, o reino Cromista, onde estão as algas pardas e vermelhas que faziam parte do reino Protista, o reino Fungi e o reino Animalia continuam existindo como existiam antes, e o reino Plantae também. A diferença é que o reino Plantae agora, nele estão incluídas as algas verdes, que antes estavam junto com as demais algas dentro do reino Protista. Então, nós vamos aqui ver como ficou essa classificação, e entender como funcionou a evolução do reino Plantae. Nós temos, então, aqui um cladograma propondo a evolução do reino Plantae, onde nós temos na base deste cladograma o surgimento da principal característica do reino Plantae, que seria a presença da clorofila B e do armazenamento de amido. A clorofila é um pigmento presente dentro dos cloroplastos, que são organelas citoplasmáticas, e este pigmento é o que possibilita aos organismos fazerem um processo chamado de fotossíntese.
Não existe apenas a clorofila B, existem vários tipos de clorofila. Inclusive, existem organismos fora do reino plantae que têm clorofila e que fazem fotossíntese. No entanto, este tipo específico de clorofila, chamado de clorofila B, ela só vai existir no reino plantae e, portanto, seria uma característica considerada como uma característica típica deste grupo. Além disso, também neste grupo surge a possibilidade do armazenamento de amido. Amido é um polissacarídeo complexo, onde estes organismos conseguem armazenar uma grande quantidade de glicose. Este amido, então, é uma reserva energética. É uma forma destes organismos conseguirem armazenar glicose e, portanto, energia para utilizarem num outro momento em que precisar. A partir do momento, então, que surgiu a clorofila B e surgiu a possibilidade do armazenamento de glicose, de amido, nós temos aí a formação do reino plantae. Esse reino plantae que agora inclui aqui na sua base as algas verdes, que seriam as clorófitas e as carófitas. Este novo reino plantae, incluindo clorófitas e carófitas, são muitas vezes chamadas de plantas verdes ou plantas verdes verdadeiras, e alguns utilizam o termo Viridiplantae para nomear esse grupo. Com o surgimento do reino plantae, surgiram então duas linhagens na base deste reino. A primeira linhagem a surgir foi a linhagem das clorófitas, e logo depois surgiu as carófitas. As duas, então, compondo o que nós conhecemos como grupo das algas verdes. O ancestral dos demais organismos do reino plantae, após o surgimento dessas duas primeiras linhagens, ele ganhou uma nova característica, que é o fato do embrião ser protegido por células estéreis, numa estrutura chamada de arquegônio. Isso significa que essa característica, o embrião ser protegido, só vai existir nos organismos daqui para frente, a partir deste ponto de evolução. Então, essa característica ela é ausente nas clorófitas e nas carófitas. Os únicos, então, que vão ter o embrião protegido são as hepáticas, as anthocerófilas, os musgos, os licopódios, as samambaias, as coníferas e as chamadas plantas com flores. E este grupo, que tem, então, o embrião protegido por essa estrutura chamada arquegônio, é chamado, então, de embriófitas. Dentro do grupo das embriófitas, logo após o surgimento desta característica, que seria o embrião protegido, surgiram três linhagens. As três linhagens a surgirem primeiro nas embriófitas seriam as hepáticas, as anthocerófilas, e os musgos. Após o surgimento dessas três primeiras linhagens, no ancestral dos demais organismos, surge uma outra característica, que é a presença de vasos condutores. Estes vasos condutores são pequenos canais presentes dentro do organismo que vão ser capazes de transportar a seiva, que é o líquido dentro da planta que faz o transporte de substâncias. Além disso, neste ponto de evolução, também surgiu a fase esporófito como dominante. As plantas elas têm duas fases de vida, a fase de gametófito e a fase de esporófito. E até o momento, até este ponto de evolução, a fase de gametófito era dominante, ou seja, era aquela fase que vivia mais tempo, era aquela fase que era mais visível a olho nu. A partir deste ponto, o esporófito se torna dominante. A partir do surgimento dos vasos condutores e do fato do esporófito se tornar uma fase dominante, surge então um outro grupo, que é formado pelos licopódios, samambaias, coníferas e as plantas com flores. E este grupo é chamado de traqueófitas. O termo traqueófita está relacionado à presença de vasos condutores, que muitas vezes são chamados de traqueias. Dentro do grupo das traqueófitas, surgem então duas linhagens iniciais, que seriam os licopódios e as samambaias.
Após o surgimento dos licopódios e das samambaias, o ancestral dos demais organismos presentes dentro do grupo das traqueófitas ganha duas novas características, que seria a presença de sementes e a presença de grão de pólen. Todas essas características eu vou explicar de forma mais detalhada nas próximas aulas. O fato deste novo grupo, que é aqui formado pelas coníferas e as plantas com flores, possuírem sementes e grão de pólen, fazem com que elas sejam chamadas de espermatófitas. O termo espermatófita está ligado à presença de semente, pois a semente ela é aquela estrutura que vai formar um novo indivíduo, e o termo esperma significa semente. Dentro das espermatófitas, nós temos então o surgimento das coníferas e logo depois surge neste ponto de evolução frutos e flores verdadeiras, que é uma característica que está presente apenas neste grupo de plantas, que são as plantas que a maioria de vocês conhece e que são chamadas de angiospermas. A classificação do reino plantar durante muitos anos foi dividida apenas em 4 grupos, lembrando que antigamente clorófitas e carófitas não faziam parte do reino plantar. Então, o reino plantar era composto apenas destes organismos, que são as embriófitas. E dentro das embriófitas, nós sempre aprendemos que nós tínhamos 4 grupos, que seriam as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. O que sempre foi chamado de briófita, na verdade, são as hepáticas, as antocerófilas e os musgos. O que nós conhecemos como pteridófitas são os licopódios e as samambaias. As gimnospermas são as coníferas e aqui as angiospermas, as plantas com flores. Essa terminologia, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, é utilizada até hoje. E vocês vão encontrar isso em vários livros, inclusive em algumas provas, até no próprio Enem. No entanto, vocês precisam compreender que esta nomenclatura, dividindo o reino plantar em 4 grupos, ela é uma nomenclatura popular, mas que não representa a evolução do reino plantar. Por quê? 2 destes grupos, 2 dentre esses 4 grupos, não são monofiléticos e, portanto, não deveriam ser considerados como grupos verdadeiros. Quais são os grupos que não são monofiléticos? As briófitas e as pteridófitas. Se vocês observarem, as briófitas são formadas por 3 linhagens totalmente independentes, que não possuem um ancestral único e exclusivo. Portanto, apesar de nós ainda utilizarmos o termo briófitas e as nossas aulas vão ser baseadas nessa terminologia, nós precisamos entender que briófita é um termo popular, mas não pode ser considerado como um grupo evolutivamente verdadeiro, uma vez que ele é composto por 3 linhagens independentes, que não são monofiléticas. As pteridófitas, da mesma forma, também não são monofiléticas, porque são formadas de 2 linhagens distintas, que são os licopódios e as samambaias. Portanto, da mesma forma que as briófitas, pteridófitas podem ser utilizadas pode ser utilizado como um termo popular, mas nós temos que entender que não representa um grupo verdadeiramente dentro da evolução do reino plantar. Assim, vocês podem encontrar a evolução do reino plantar representado dessa forma, onde nós temos as briófitas na base do reino plantar, logo depois as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, formando o grupo das embriófitas, o antigo reino plantar. Essa terminologia ainda é utilizada e vai ser utilizada por bastante tempo, mas nós precisamos sempre lembrar que briófitas e pteridófitas não são grupos monofiléticos. Okay? Essa imagem, inclusive, foi uma imagem retirada de uma questão do Enem. Apesar de nós considerarmos aqui o reino plantar como grupo viridiplantar, ou seja, incluindo clorófitas e carófitas, que são as algas verdes, as nossas aulas elas estarão focadas no grupo das plantas chamadas de embriófitas, ou seja, briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. E nós vamos, no final dessa aula,
ver um pouquinho a respeito dos dois primeiros grupos, que são as briófitas e as pteridófitas. Então, começando pelas briófitas, como eu disse, as briófitas são formadas por 3 linhagens totalmente independentes, que são as hepáticas, as anthocerófilas e os musgos. E eu trouxe aqui algumas imagens para que vocês consigam entender quem são essas plantas. Essa primeira imagem aqui é uma imagem mostrando uma hepática. Okay? O termo hepática está relacionado ao formato das suas pequenas folhinhas. Hepático é um termo que remete a fígado, porque o formato das hepáticas lembra o formato do fígado humano. Essa segunda imagem aqui é a imagem de uma anthocerófila, okay? São pequenas plantas, mas que já tem um padrão bem diferente do primeiro grupo, que são as hepáticas. Já essas duas últimas imagens, nós estamos vendo o que popularmente nós conhecemos como musgo. Essa primeira imagem aqui inferior mostra o musgo de uma forma mais ampliada, visto mais de perto, e essa segunda imagem, uma imagem um pouco mais afastada, que é o que geralmente as pessoas veem em ambientes úmidos ou após uma chuva. Agora nós vamos ver as principais características das briófitas, ou seja, das hepáticas, anthocerófilas e musgos. A principal característica é o fato de que essas 3 linhagens não possuem vasos condutores, uma vez que o vaso condutor surgiu no ancestral dentro do reino Plantae após o surgimento dessas 3 linhagens. Como não possuem vasos condutores para carregar a seiva, lembrando que a seiva é o líquido dentro da planta onde estão todas as substâncias que a planta precisa. Como não existe um vaso condutor para transportar essa seiva, o transporte das substâncias vai ter que acontecer de célula a célula, vai atravessando a membrana plasmática e vai passando de uma célula para outra, através de um processo chamado de difusão. Este processo de difusão vai fazer com que o transporte de substâncias seja muito mais lento do que ocorreria se os vasos condutores existissem. Além disso, isso vai obrigar as plantas deste grupo a serem sempre muito pequenas, elas são sempre de pequeno porte. Como elas não têm vasos condutores, a seiva não conseguiria alcançar uma grande altitude, portanto, as plantas precisam ser pequenas. Além disso, essas plantas elas acabam criando uma grande dependência da água. Como elas não têm vasos condutores para levar a água para todas as suas células, a água ela tem que ser transportada também de célula a célula, elas vão precisar absorver água por toda a sua superfície. Então, elas dependem de ambientes muito úmidos. Outra característica deste grupo é o fato de que, assim como todas as plantas, as briófitas têm 2 fases de vida, gametófito e esporófito. Mas nas briófitas, a fase dominante é a fase de gametófito. O que seria uma fase de gametófito, uma fase de esporófito? Essas plantas elas vão ter 2 estágios de vida. O estágio gametófito é o estágio que produz gametas, gameta masculino e gameta feminino. E esses 2 gametas vão então se fundir num processo de fecundação para que ocorra uma reprodução sexuada. Já o estágio de esporófito, ele não produz gametas, ele produz esporos, que são células reprodutivas que conseguem então fazer a reprodução assexuada. Nas briófitas, a fase dominante, aquela que vive mais tempo e aquela que é observada a olho nu, é a fase de gametófito. Então, quando você vê uma briófita, como aquelas imagens que eu mostrei no slide anterior, o que você está enxergando é o gametófito. Os gametas masculinos nas briófitas são flagelados. Eles possuem flagelos que são estruturas utilizadas para natação. Isso significa que o gameta masculino precisa de um meio líquido para se locomover. Então, para que o gameta masculino encontre o gameta feminino, ele precisa de água, o que faz com que essas plantas sejam novamente muito dependentes da água. Sem água, a reprodução não acontece. Por isso, nós só vamos encontrar as briófitas em ambientes muito úmidos, onde existe uma grande quantidade de água que vai
permitir, então, que as plantas consigam absorver água por toda a sua superfície e também permitirão que os gametas masculinos possam nadar e encontrar o gameta feminino. O segundo grupo que nós vamos ver ainda nesta aula é o grupo das pteridófitas, que, como eu disse, é formado por duas linhagens distintas, que são os licopódios, que é esta primeira imagem, e as samambaias. E eu coloquei duas imagens para representar as samambaias. Uma samambaia típica, que tem um tamanho pequeno, e essa samambaia aqui da direita, que é o samambaia-açu, que já é uma samambaia de grande porte, que tem esse aspecto de árvore, pode alcançar 2, 3 metros de altura. Vamos ver agora as principais características das pteridófitas, ou seja, dos licopódios e das samambaias. Como eu mostrei lá no cladograma, as pteridófitas fazem parte do grupo das traqueófitas. Isso significa que estas duas linhagens, os licopódios e as samambaias, surgiram após o aparecimento dos vasos condutores. Isso significa que tanto os licopódios quanto as samambaias possuem vasos condutores. O fato deles possuírem vasos condutores vai permitir, então, um transporte de seiva mais eficiente. Os vasos condutores são como se fossem canos dentro da planta que vão, então, transportar de forma mais eficiente a seiva por todas as partes dessa planta. E vão existir dois tipos de vasos condutores. Existe um vaso condutor chamado de xilema e existe um vaso condutor chamado de floema. O xilema, ele vai transportar a chamada seiva bruta, que é água e sais minerais. É a seiva que a planta absorve do ambiente, que ela suga do solo. Então, a seiva bruta é aquilo que a planta pega do solo, do ambiente. Então, a planta não fez nada, ela só absorveu, por isso ela é bruta, ela já está pronta. Já o floema vai conduzir a seiva elaborada. Ela foi elaborada pela própria planta, ela foi produzida pela própria planta. Então, a seiva elaborada contém as substâncias que a própria planta produz, como a glicose, por exemplo. Então, nós temos dois vasos condutores diferentes. Um vai transportar a seiva bruta, que é o xilema, e o outro vai transportar a seiva elaborada, que é o floema. O fato de possuir esses vasos condutores permitiu às pteridófitas alcançar um tamanho maior, porque como existe um vaso condutor, a seiva consegue alcançar uma grande altitude. Então, nós temos aí plantas de médio a grande porte, o que é uma grande diferença em relação às briófitas. Além disso, nós temos aqui também, como os briófitas, dois estágios de vida, o gametófito, que produz gameta, e o esporófito, que produz esporos. No entanto, nas pteridófitas, a fase que passa a ser dominante é a fase de esporófito. Então, quando você vê uma samambaia, o que você está enxergando é a fase de esporófito. Aquela planta que você enxerga como samambaia não produz gametas, e sim esporos. Inclusive, vocês vão observar, como vocês estão vendo aí na imagem, que na parte inferior, na parte ventral de muitas samambaias, existem pequenos pontinhos negros e é justamente dessas regiões que são liberados os esporos. Vocês vão ver que sai um pozinho, esse pozinho são os esporos. Esses esporos são liberados no ar, onde esses esporos caírem assexuadamente, vão gerar uma nova samambaia. Nós ainda temos aqui a fase de gametófito flagelada, então, apesar dessas plantas já terem vasos condutores, não precisarem de tanta água quanto as briófitas, elas ainda vão precisar de água para a reprodução sexuada. Então, a fase de gametófito das pteridófitas, apesar de não ser dominante, ela ainda existe, ainda vai existir o gameta masculino e ele ainda vai precisar de água para chegar ao gameta feminino. Bom, essa foi uma aula de introdução ao reino plantar e eu expliquei rapidamente sobre os dois primeiros grupos, que são as briófitas e pteridófitas. Na próxima aula, eu vou comentar sobre os outros dois grupos, que são as plantas mais complexas, as grandes árvores, que são as angiospermas e as gimnospermas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até a próxima aula.